Oh, meu Deus do céu, depois de tudo isso, meus ouvintes, perdão, olha, eu tô há não sei quantos anos fazendo isso aqui. E eu vou pela verdade, eu vou pela transparência, cara. Eu juro que eu faço aqui uma confissão a vocês. Isso aqui que eu faço porque eu amo. Eu faço porque eu gosto. Eu gosto da luz, eu gosto da verdade, eu gosto dessas coisas. Eu gosto de debater. Eu gosto do contraditório quando ele é honesto, intelectualmente. É isso que eu gosto. Esse aqui é um gênio que a gente está ouvindo aqui, Luiz Gonzaga, para servir de ensejo aqui para o nosso convidado de hoje. A vida do nosso convidado, aliás, tem sido andar por esse país e ele vai guardando as recordações das palestras que faz em instituições de ensino, por onde espalha os encantos da poesia. Daí vem o primeiro paradoxo que eu já aponto aí. Pode um liberal vender seu peixe embrulhado na Lei Rouanet? Claro. Calma lá, a gente já vai chegar nesse ponto aí, a gente já vai esclarecer para o caro espectador aqui do Morning Show para que a gente entenda melhor essa história. O segundo paradoxo, ou suposto paradoxo, é o seguinte: ele é poeta, ensaísta, cronista, escritor, jornalista, pensador da política e dos costumes e BBB. Meu querido, a vida é dialética. Pode tese, isso? Antítese, síntese. A vida é um paradoxo. O que você tem contra o paradoxo? Pode isso, Arnaldo Antunes. Isso aqui é um programa de alta cultura pop. As coisas se fundem. A vida é um grande surubão metafísico, meu A cara. voz que vocês estão... Você e Caio Coppola se amam. Vocês têm que se beijar e se acordonar. Vocês são o ideal socrático de chegada à verdade. A verdade é exatamente isso. É pluralidade de opinião. Rodrigues. E a liberdade pressupõe o direito de ofender um pouquinho. Isso acontece até em casamento. Obrigado pelas palavras, meu querido. Vou tomar como ensinamento. Você participou do reality show da TV Globo em 2015. Dizem, né? Se não levou o prêmio máximo em dinheiro, ganhou o respeito, a admiração e a amizade do apresentador Pedro Bial. Queria que, até ele mesmo falou numa entrevista. Vamos dar uma olhada nesse momento, Adriles. Olha aqui, ó. Eu fiquei amigo de uma pessoa do BBB só no 15º, que foi o Adriles Jorge, que é um poeta de grande valor, um homem cultíssimo e tudo, e até hoje a gente fala. Que bacana, bacana. Que maravilha, que moral essa do Bial, hein? Ficou 4 anos enrustido, demorou pra falar. A gente tinha uma fé secreta. Ele te escondia. Me escondia, lógico. Amigo de ex-BBB, você acha que alguém quer? Mas, Adriles, quem diria, hein? Porque o que não faltava era boato de que o Pedro Bial teria ficado com fulana, ex-BBB, aqui ou acolá. E no final das contas, o crush dele, ex-BBB, era você. Ele tentou me seduzir, mas eu já Ô, Adriles, eu quero começar, antes da gente encaminhar por outros temas, sobre essa questão da tua amizade. Vocês se encontram? Como é que é? Não. Vocês se veem regularmente? A gente se viu 2 ou 3 vezes, ele me pagou jantares caríssimos, nababescos, afetivos. Ele é um homem de uma generosidade ímpar, mas a gente se fala toda semana por WhatsApp. A gente é amiguinho virtual. Eu falo mais do que ele. Ele fala que eu sou um karma na vida dele, que ele aceita com muito bom gosto e de muito bom grado. Ele vai escrever a orelha do meu próximo livro, sim, entendeu? Sim. O Adriles, a gente vai conversar, como disse, sobre muitos assuntos, mas eu quero começar com essa história do BBB. Ao longo dos tempos, você não pode fugir desse assunto. Não, você vai fugir desse assunto. Ao longo dos tempos, o reality show foi sendo reavaliado, repensado, o formato foi mudando um pouco aqui e ali, a escolha do elenco em si também. Muito se falava na busca de gente mais politizada, que pudesse gerar tensões ali, discussões boas para a audiência. Você observa isso, essas mudanças muito. Também? Eu não só observo, como escrevi a respeito disso. Como você vê isso? Veja bem, eu sempre, agora falando sério, eu sempre tive o maior carinho pelo BBB. Eu acho que é um programa da televisão brasileira que, de certa forma, ele desnuda o caráter das pessoas. E ele é uma espécie de palimpsesto. O que é um palimpsesto? Tem várias camadas. Apesar, a despeito dessa aparência pop adolescente que ele usa para se vender, sim, ele é um programa exatamente... tem aquilo que o Freud falava, que é num jogo, numa situação de extrema tensão, que a pessoa revela o verdadeiro caráter, não só para os outros, como para si. Isso acontece lá. Entendeu? Grandes ativistas sociais se revelam grandes canalhas, grandes imbecis se revelam, quer dizer, na ação do programa, santos abnegados, eu, idiota aqui. E, nesse sentido, o programa tem um quê literário. E não é à toa que o Bial comandava de maneira muito, muito visceral e muito interessante, retirando exatamente, eu brinquei com esse negócio de alta cultura pop, um quê literário, que são personagens literários lá dentro. O que me entristece
Agora vou falar a parte ruim. O que me deixa melancólico, já que a gente está nesse ambiente sociopolítico visceral hoje em dia, é que progressivamente o BBB, e isso aconteceu muito no programa passado, se transformou numa plataforma de propaganda política. O que eu vou dizer? Metade da edição passada, para ter um exemplo, foi de ativistas. Não tem nenhum problema com gente de esquerda, viu, Fefito? Pode ficar tranquilíssimo. O ativista não pode ser de direita? Presta atenção, mas isso que eu vou te dizer. Tem ativista de direita, não tem? Não tinha, cara, mas não tinha. A questão é exatamente essa. Tinham ativistas feministas, tinham movimento negro, são todos políticas identitárias absolutamente legítimas. Mas o que se esperava, já que você quer fazer uma polarização política, a reboque principalmente da eleição do Bolsonaro, se esperava que viessem ativistas conservadores, como o nosso querido Caio Coppola. Caio no Big Brother. Imagine o Caio Coppola no BBB. Alto, bonito, gentil, agradável, inteligente, sofisticado. Não. E eu aceitaria, viu, Adriles? Meu Só Deus! pra deixar registrado. A Aceitaria. outra metade do elenco do BBB 19 foi, como é que eu posso dizer isso politicamente corretamente? Uma procissão de débeis mentais. Que não havia antagonismo, não havia isso que você fez aqui de maneira tão doce, tão gentil com o Caio. Essa tese, antítese, Mas por que eu que fiz? Por que você me coloca como protagonista disso? Eu não tenho você problema. Tem lado. Eu não tenho lado, eu sou um radical de Tem centro. lado sim, vamos combinar. Você olhou pra mim, Você é meio bolsominion. polariza e foi chamar o Caio queridinho. Você é meio de Já bolsominion, declarou seu cara. Cara, é lado mais aqui. bonitinho. Então você pegaria o Caio pra mim, entendi. Obrigado. Posso fazer a pergunta, então? Eu achei Mas isso, a única Se ele coisa que... terminar, A única coisa que me deixa meio melancólico é isso, porque a produção toda do BBB, Caio, a produção toda da Globo, vamos ser sinceros, é de esquerda. Eu acho que é toda. Se você É o olha, Projaquistão. é o Projaquistão. Eu acho tão engraçado quando a gente fala que a Globo é de direita, é conservadora. Eu conheço, gente. Todos são. Não é uma crítica, é uma constatação. E o elenco do BBB 19 foi exatamente o reflexo da produção. Eu conheço gente que são parecidíssimas. É muito Boninho é de curioso. esquerda? Foi uma coisa meio... O Boninho é um radical de centro, de fundo. Entendeu? Acho que- Adriles, a questão não é que os funcionários são de esquerda, mas as chefias são de direita, isso que que eu ia falar. normalmente é isso. Quem escolhe a detém o produção, querido? Mas quem Quem detém escolhe o a poder... produção? Mas aí o próprio Roberto Marinho dizia que dos comunistas dele cuidava ele na época da ditadura. Quem escolhe a produção são os cabeças intermediários. Quem é cabeça, quem manda de verdade, não precisa escolher produtor. São todos Eles de escolhem esquerda. a linha editorial. O Boninho é apolítico, são todos de esquerda, e todos escolhem com um critério ideológico. De um lado, eu não tenho nenhum problema com isso, com a questão da esquerda. O meu problema eu acho que devia ser uma coisa mais dialética, exatamente para ser uma coisa mais divertida, como foi aqui no bloco passado. Então, só uma observação sobre a seleção, né, o casting. Eu sempre falo que os espaços de fala realmente estão todos gargalados, ocupados por pessoas de esquerda, né? E Narciso acha feio aquilo que não é espelho, isso é um fato. Mas tem aquela máxima também, né, italiana, né, que é cor é a sinistra, portafólio à destra. Coração na esquerda, mas a carteira tá sempre na direita, viu, Adriles? Aí eu queria, na verdade, puxar com uma frase que você falou aqui no começo sobre liberdade de expressão, que ela contempla um pouco a liberdade de ofender, e aqui a gente não vai fazer nenhuma apologia à grosseria e à adjetivação, vamos dizer assim, Certa ofensa. exacerbada. Mas eu queria que você comentasse, porque me lembrou muito uma frase do pensador conservador mais influente hoje, que é o Jordan Peterson, né, o canadense. Ele fala exatamente isso. Ele fala, para você ter a capacidade de pensar, é preciso arriscar ser ofensivo. O que isso quer dizer? Qual o limite disso? Né? E como que você enxerga isso num universo do politicamente correto totalmente patrulhado? Acrescentando até para saber os limites, os seus próprios limites. Perfeito. Olha, adorei você ter citado o Peterson, que é uma das minhas grandes referências atuais e contemporâneas. Ele fala exatamente isso. Quando você está num debate, quando você está num diálogo, exatamente, ninguém entra num debate que não tenha uma paixão fervorosa por aquilo que pensa, por aquilo que acredita. Ninguém entra blasé num debate. O Fefito não entra blasé numa coisa que afeta ele, que é a questão dos movimentos LGBT. Você não entra blasé numa questão que diz respeito a um conservadorismo que é cada vez mais sufocado dentro da mídia, dentro que eu posso fazer? Do entretenimento. Eu também, igual eu te falei, eu Mas não daí acho... no lugar da vítima? Você Hã? tá colocando o conservadorismo no lugar da vítima? Os conservadores hoje são vítimas. São vítimas. Olha o coitadinho do Caio, o que você fez com ele, menino. Não fiz nada, né?
imagina. Eu me Mas senti, é aliás, eu me vítima no senti- sentido de ser minoria. É muito engraçado porque a esquerda Mas ou é a minoria, mídia... de fato? O Bolsonaro não foi só vê a eleito também bancada, por Paulinha. Mas conservadores? aí você falou uma coisa importante. É uma minoria, existe uma população brasileira que é majoritariamente conservadora. Mas você tem uma minoria intelectual que é predominantemente progressista e de esquerda. Isso o Olavo de Carvalho, que a minha editora pediu para eu não citar, que eu vou citar, falava isso nos anos 90, entendeu? Olha, toda a inteligência brasileira, todo o setor de entretenimento, tudo é de esquerda. E você tem que ter uma certa liberdade. Agora, voltando à vaca fria, a questão da ofensa. Eu acho que num diálogo, num debate, você tem exatamente essa possibilidade de ofender o outro. Ofender não no sentido ad hominem, não o que o Bolsonaro fez, cuja fala é execrável, não o que o próprio presidente da OAB fez falando que o Moro era chefe de quadrilha, que também é uma fala execrável. Agia foi como um esquecido de chefe de dizer. quadrilha. Agia como... É a mesma coisa, né? Enfim... não esse tipo, mas esse tipo de exacerbação de sentidos. Até que ponto, até que limite você está sendo tendencioso? Até que ponto ser tendencioso para um lado, por exemplo, a questão do aborto. Não existe jeito de não ser tendencioso. Não existe um fato objetivo. Existe uma discussão onde começa a vida. Existe vida no embrião de 1 mês de gravidade? 3 meses, um feto, cabeça, tronco e membros, já é uma pessoa? O direito da mãe, etc. Não, mas o direito da mãe não interfere no direito à vida do feto. Entendeu? Essas questões, elas são mortais. Então as pessoas se jogam nessas questões. E o problema do politicamente correto, respondendo ao Caio, é exatamente fazer uma asepsia nessas questões e faz isso ficar tudo entranhado. As pessoas ficam com prisão de ventre, com vontade de dizer o que pensam e não pensam. Eu percebo muito isso. Ô, Adriles, será que... Desculpa, Vini, rapidinho. Tranquilo. Será que digamos, esse levante da esquerda, essa predominância, essa hegemonia do pensamento que você se refere, não era porque a classe conservadora estava preocupada em manter os seus privilégios durante muito tempo e o poder aquisitivo, o poder do dinheiro, né, na história toda, vem caminhando, enquanto a classe considerada de esquerda por você estava lá pensando, estudando e vendo uma maneira de também chegar ao poder? Depende do que você considera como conservadorismo. O Caio fala melhor do que eu sobre isso. O conservador não é aquele que quer privilégios e riqueza e direitos só para si. Ele é o cara que aprende com a tradição, com a história e foca exatamente em conservar as instituições. Ele é um Democracia, liberdade, Ele é um progressista direito, mais lento, é isso? Não, Ele é progressista no não, fundo. o progressista é o mas- radical que usa do instrumento do revolucionário para mudar radicalmente para continuar a mesma coisa. Aquela Mas frase do normalmente Tancredi. conservadores não já têm os privilégios e só querem a manutenção deles? Não, querido, porque sim, a maioria da população é conservadora e não tem privilégio algum. Posso é conservador no Mas elas sentido têm a de ilusão Só uma de frase, que ter uma privilégio. tradição Elas familiar. têm a ilusão de que tem privilégio. Não, mas só uma Não, o frase que é rápida. privilégio? Você ter um filho é um privilégio. Isso Não. é um privilégio Uma das conservador. formas de Sabe o que é privilégio. conservador? Casamento. Os gays, como você, querem se casar. Isso é uma Sim. instituição conservadora. Sabe o Mas, que é uma na instituição verdade, o que os conservadora? gays O não- amor. Mas o que o os amor gays não profunda- querem é ser conservadores. Oi? O que os gays querem é ter equanimidade de Não, direitos. tô falando do seja pro casamento. ou ida pro Eu tô exército. falando do casamento. Do casamento. Não tô falando exatamente. O progressismo. Eu não sou conservador. Eu tô dizendo assim, o que eu quero é pluralidade de opinião. E eu não vejo isso tanto na mídia. Eu vejo isso na Jovem Pan. Deixa eu puxar o saco de vocês. Aqui tem. Aqui tem. Na Globo é raro. O entretenimento é todo tomado por uma única visão de mundo. E eu acho, brincando que eu estava aqui na questão dialética, tese, antítese, síntese, que você precisa de pluralidade para chegar a um esboço de verdade. E isso não tem na maioria da mídia. Não sei quais são as razões. Não sei se é um levante da esquerda. Mas é uma tradição. não, pelo contrário, eu visto o escudo e a lança para buscar isso aí que você está falando. Eu sou um radical de centro, tá? Beleza, ainda Fala, fazendo Vini. essa relação do conservadorismo com o BBB, teve uma entrevista recente até também do Jean Willis, que foi campeão do programa em 2005, para o Pedro Bial, no Conversa com o Bial, que o Bial até fala que ele, na época, né, ele conseguiu conquistar o coração até da classe média conservadora, e ele fala dessa mudança, né, de 14 anos depois dele ter atingido tantos milhões de votos e 14 anos depois ter saído do país sob insultos, ofensas, ameaças de morte. Mudou a percepção da classe média conservadora? O que o Jean Willis falou nessa entrevista, e o Bial falou,
é que havia menos homofobia, que o Jean Willis foi Havia um considerado acolhimento maior. Até ele foi, como é que chama? Ele foi acolhido como namoradinho do Brasil. Isso. Eu inverto, vou discordar do meu querido amigo Pedro Bial. Não acho que a homofobia tenha aumentado de lá para cá. O que aumentou, isso é uma questão muito fundamental, é a percepção de gente sendo acusada de homofóbica, gente sendo acusada de racista, gente sendo acusada de preconceituosa, quando meu entender, o preconceito de certa forma diminuiu. Aumentou a força desses grupos identitários, o que é absolutamente legítimo, mais uma vez. Mas a partir do momento que você aumenta esse poder, você aumenta a possibilidade, note bem, não é uma coisa geral, a possibilidade de alguém se colocar no lugar de vítima e vitimizar a outra pessoa. Adriles. Isso aconteceu no BBB 19 com a menina que eu escrevi sobre, que foi acusada de racista, nazista, fascista, porque a menina falava de humor negro. A menina falava de denegrir, que é tornar mais negro a expressão de Homero. Ou de cabelo ruim. E expressões do tipo que incomodavam de fato muita gente. Mas vamos pra falar da Paula. Só pra voltar do que você tá falando. Só pra explicar, aumentou a percepção das pessoas que são muito acusadas de um preconceito, que às vezes até pode existir, pode ser velado. Mas assim, isso causa uma raiva, isso causa uma angústia, e isso causa o contrário. Isso causa a eleição de Donald Trump, isso causa a eleição de Bolsonaro, porque são a vitória da Paula no BBB. E que são também. E que são pessoas que estão no extremo oposto do politicamente correto. Isso é bom ou ruim? Não sei. Mas isso causa uma polarização crescente e ódio. Adriles, me permita discordar de você numa coisa. É uma entropia. Eu não acho que o preconceito diminuiu. Pensando retrospectivamente, como alguém que cresceu inclusive no interior de Pernambuco, como alguém que era claramente identificável como gay. Você claramente olha pra mim e sabe que eu sou gay. Eu não passo por hétero. Tem gente que acha que eu sou gay, eu sou fluido. Você é só sensível. falando sério, você não... 1.8 da escala Kinsey, as pessoas que sabem. Falando sério, acho incrível que você use a escala Kinsey, inclusive. 1.8, eu gosto de alguns transexuais. Boa. Deixa eu te falar uma tese minha, por exemplo. Eu não acho que o preconceito diminuiu. O que eu acho é que os preconceituosos conseguiram sair do armário por causa do advento tecnológico. Por exemplo, por causa de WhatsApp, grupos de Facebook, etc., as pessoas que tinham essas opiniões pra si, mas guardavam porque tinham vergonha, porque achavam que era feio e etc., encontraram iguais. E ao encontrar iguais, elas perderam o freio social. Portanto, agora elas perderam a vergonha de ser homofóbicas, a vergonha de serem racistas. Só que isso não aumentou, elas tiveram visibilidade, é diferente de aumentar. Mas quando você dá visibilidade pra algo que não tá sendo discutido, isso dá uma impressão clara e óbvia de que ele aumentou. Mas eu não percebo homofobia. Sabe por quê? Porque às vezes eu vejo as pessoas falando tanto em preconceito, falei, gente, eu tô vivendo na Nigéria, ou num país árabe, na Turquia, e em que todo mundo é racista. Você não vê isso nas ruas, você não sente isso. Eu não sinto homofobia ou racismo de maneira... Claro que existe uma questão de racismo estrutural, só um imbecil não vai negar isso. Negros foram colocados, por exemplo, depois da escravidão, sem trabalho nenhum. Eventualmente, isso cria uma situação de marginalidade, no sentido mais terrível do termo. E isso causa um racismo estrutural histórico de anos. É lógico que existe homofobia. Agora, a vergonha de ser homofóbico e a vergonha de ser racista, eu acho que é um bem, Fefito. Eu acho que as pessoas tornam-se menos preconceituosas com o princípio primeiro da vergonha. Eu falei, por que eu tenho vergonha? Primeiro, a questão da imposição da lei, e é uma questão de foro íntimo. Claro, a questão étnica, a questão sexual não deve ser uma questão de julgamento moral. Só que isso, de atacar todo mundo como sendo preconceituoso, isso cria uma angústia na pessoa. Uma pessoa que fala uma expressão, como a menina falou, eu tenho humor negro. Ela não tem a intenção... Primeiro, que a expressão não é racista. E segundo, que ela não tem a menor intenção de julgar, ou de atacar, ou de ser preconceituosa. Acho que a questão da intencionalidade, ela é fundamental e ela é muito esquecida hoje. Mas as pessoas falam do preconceito velado, subliminar na linguagem, e aí você cria exatamente o problema do politicamente correto, que faz uma asepsia da linguagem e que as pessoas têm um medo pavoroso. Adriles, eu preciso, de novo, falar com você sobre isso. Beleza, você trouxe a Paula. Você tá usando essas expressões que todo mundo usa como humor negro, ou como cabelo ruim. Cabelo ruim que enfim, é bem racista. Mas que enfim, muita gente acha que não são racistas. Ela chegou a dizer coisas do tipo... Enfim, ela achou que a menina tava pegando alguém legal e depois levou um susto que o menino era negro, favelado.
basicamente. Eu não lembro exatamente essa expressão, mas ela chegou Eu a falar sei a sobre expressão e eu acho fantástica, ela é dúbia. Exatamente. Extremamente dúbia. Ela foi corrigida várias e diversas vezes por pessoas lá dentro. Mas ela estava errada? Inclusive pessoas Essa que é a negras. questão. Nossa, quando ela estereotipa pessoas, sim. Não, note bem. Deixa eu te falar, eu lembro Deixa eu exatamente... só concluir meu pensamento. Quando E vamos rodar a pauta, E hein? vamos rodar a pauta. Eu tô encerrando. Quando ela é corrigida por várias pessoas, inclusive pessoas negras que estão sensibilizadas pelo discurso dela, e ela incorre nisso, dizendo que essas pessoas estão de mimimi e estão posando de magoadas quando elas estão magoadas de fato, isso é intencionalidade, Adriles. Porque se você olha pra mim, branco, negro, índio ou qualquer coisa, e você é um homem branco aqui, se chegar pra mim e disser que tá incomodado com algo, que eu te magoei com algo, eu não vou repetir, porque é uma questão de humanidade. Eu não quero te deixar constrangido e mal. Fefito. Nesse Mas caso, há Mas intencionalidade. eu posso te ensinar também que o que eu tô querendo falar e o que eu tô dizendo não é ofensivo, você pode assimilar isso. Deixa eu só terminar essa pauta que é interessante. A Paula falou, eu lembro de uma fala muito sintomática dela. Assim, eu achei na televisão que um cara foi acusado de matar uma mulher a 30 facadas, aí apareceu um cara branquinho, burguês, eu lembro disso, não é? Isso é dúbio, sabe por quê? Ela pode estar exatamente indo de encontro ela tá contra o racismo. Ela pode falar assim, gente, isso quer dizer o seguinte, não é só um cara maltrapilho ou negro que mata as pessoas na favela. Pode ser que um cara que teve todas as oportunidades, que é branco, que estudou na Austrália, estudou fora, é um cara que tem uma índole péssima. Pode ser vista como uma fala antirracista, então é dúbio. Então não é uma intenção, entendeu? Adriles Jorge que fala verborrágico. Olha, Por que não deixam o áudio no Por YouTube isso que pro ele pessoal ficou ouvir? amigo do Pedro Bial, cara. O Pedro Bial é o cara da palavra, é um comunicador. Eu não deixo ele falar. Não deixa ele falar. Ele é sedutor demais, né? Já diria o Bial. Ele seduz. Eu seduzo como um quadro cubista de Picasso, todo retorcido. Ô, Adriles, vamos cutucar na ferida aqui, ó. Vamos falar aqui. Você que se diz um cara liberal, né? Nos costumes e na economia, em tudo. Libero tudo. E roda o país ao mesmo tempo com um projeto que saiu aí do papel graças às leis de fomento, aqui mais especificamente. Rouanet. Sou um corrupto. Lei Rouanet. Roubanet. Vai, explique-se. Eu adoro a Lei Rouanet, eu sou o princípio moral da Lei Rouanet. Eu faço um projeto, primeiro falando do meu projeto, que é fomentar a leitura de poesia. Eu pego poemas clássicos da literatura brasileira, brasileira universal, Pessoa, Drummond, enfim, e relaciono ao cotidiano da vida das pessoas, morte, religião, e faço tópicos, eu faço uma palestra sarau ao mesmo tempo. E é uma palestra financiada pela Lei Rouanet, da qual eu muito me orgulho. Para desespero do Caio, eu me alimento de verba pública. Inclui poesia da Bruna Surfistinha também? Exato, e sou liberal. Só que eu acho que eu sou um liberal com ressalvas. Se você insiste só na cultura de mercado, o que vai sobrar? Ainda mais no Brasil, que as pessoas não têm educação formal, direito. Vai ser só uma cultura de bunda, cultura de funk e ostentação. E essa é a discussão boa. E eu acho que o Estado tem, de alguma forma, fomentar algum tipo de incentivo. Isso é educação moral, educação cultural e moral, para aí sim as pessoas, os cidadãos se formem e tenham o que fazer com a sua liberdade. Porque liberalidade por liberalidade, você tem liberdade para te insultar, ou para xingar a mãe do outro, ou para estuprar alguém. Isso não é liberdade, isso é libertinagem, entendeu? Adriles, a gente estava falando aqui no primeiro bloco sobre a declaração do Bolsonaro, né, sobre o pai do presidente da OAB, e assim tem sido, né, a cobertura da mídia política em torno dessas declarações polêmicas do Bolsonaro, que tem gente que acha que são declarações certas, outras acham que são declarações erradas, mas enfim, o noticiário está em torno disso, e você fez um tweet recente criticando, né, esse tipo de cobertura em torno do presidencialismo. Mas você não acha que, ao mesmo tempo, não falar sobre isso, não repercutir isso, pode ser visto como uma vista grossa ao que uma pessoa que é um líder de uma nação faz e fala? Claro, o Bolsonaro... Pra usar um termo novo, passapano. O Bolsonaro é uma pessoa pública, é uma persona pública e tem responsabilidades pelas basófias que ele diz. Mas a questão é a seguinte... Basófias, hein? Arrasou. Mas o que eu acho é o seguinte, eu acho que a mídia brasileira, não só brasileira, mundial, ela é muito encantada pelo poder. Ela coloca na figura do presidente como se fosse um preceptor moral. Eu acho que ele devia ser visto, o presidente ou um chefe de Estado,
como um chefe burocrata do poder. Ele não tem que ter a responsabilidade de ser um Dostoiévski ou um Platão. Ele não tem que ter um ensinamento moral a dizer. É a questão da educação da sociedade. A sociedade tem que ser educada de acordo para respeitar e valorizar e se doutrinar, por assim dizer, com grandes mestres da literatura, da filosofia, da sociologia, da história. Um presidente pode ser um grande sociólogo, como foi o Fernando Henrique, mas um presidente tem que fazer a nação, de alguma forma, dar certo. Claro, vocês já vão me interpelar. Se você não tiver um princípio moral, é lógico que essa falta de um princípio moral vai interferir no seu governo. Mas aí eu concordo com o Caio, não foi o caso do Bolsonaro. As basófias dele, até no momento, elas não interferiram diretamente no governo dele. Tanto é que eu acho que o Bolsonaro não fala nada dos avanços dele. Acho que ele nem sabe. O grande governo do Bolsonaro é o Paulo Guedes e o Sérgio Moro. Adriles, você fez uma crítica aí à mídia e eu peguei uma postagem sua no Facebook, até recomendo aí a todos os ouvintes da PAN que acompanhem o trabalho do Adriles na rede social. Ele é um provocador tanto no Twitter quanto no Facebook. E na quarta-feira você fez uma postagem relacionada aí aos episódios da Vaza Jato, né? Então, a postagem no Face tem 3 parágrafos. No primeiro você discute que parte da mídia, abre aspas, agiu em conluio com uma quadrilha de criminosos, conscientemente ou não, certo? No segundo você vai falar do desvio ético da mídia em nome de uma matéria, de um furo ou mesmo de uma ideologia, e você termina com o seguinte questionamento, e daí também seguindo a sua natureza provocadora, que é a seguinte: vale tudo para a mídia perseguir ou forjar uma verdade conveniente de acordo com seus interesses ideológicos? Queria que você comentasse aí essa sua postagem à luz da Vaza Jato e como que você está enxergando tudo isso. Eu acho que a democracia está criando um rumo interessante. E o rumo interessante é a mídia também deve ser discutida. Porque tudo se fala, e aqui se fala muito, esse programa que eu assisto tanto, que eu adoro, que eu gosto muito de vocês, se fala exatamente do papel da mídia de investigar a verdade. Mas eu volto a um ponto. Existe uma pluralidade dentro, no meio da mídia, que exerça essa busca por uma verdade, porque para buscar uma verdade você tem que partir do pressuposto de uma verdade concreta. Por exemplo, a Terra é redonda. Tem gente que discorda, enfim. Mas para você fazer um cenário astronômico, você tem que partir do pressuposto. Agora, a partir do momento que toda a mídia tem uma ideologia, ou parte enorme da mídia tem uma única ideologia, você parte de um pressuposto. Lula é inocente. Aí você faz de tudo para provar que as falas do Sérgio Moro têm algo de terrível, de criminoso, quando todo mundo diz que não há. Existe uma discussão, claro, sobre a equidistância entre o juiz e as partes. E aí, o que eu jogo nesse texto que eu falei é exatamente a isenção da mídia. Por que a isenção da mídia não pode ser contestada? Por que ela não pode ser contestada de forma alguma, ser visto como autoritário toda vez que você exerce o direito de criticar quem é crítico? Porque o crítico, quer seja um juiz ou jornalista, ele se coloca acima do bem e do mal. É na condição natural dele. E é obrigação das pessoas contestarem essa hegemonia quase de deidade de um jornalista. Ou eu sou jornalista, eu estou me criticando, eu estou me contestando. E é lógico que tem uma intencionalidade baseada num pressuposto ideológico hegemônico de uma mídia. E você tem que destrinchar e revelar isso. Por isso que eu volto a dizer, a pluralidade é fundamental e importante para o exercício da busca da verdade, que é o fim e o princípio de todo jornalismo. Ô, Adriles, você me excluiu aí da tua Não, te incluí, observação. Cara, Sabe por que você me excluiu? Por quê? Porque você falou assim, as pessoas que partem do princípio que Lula é inocente e passam a criticar o Sérgio Moro porque ele disse. Eu acho que existe exatamente... Esse é o cerne... Eu dei um exemplo retórico. Esse é o cerne de uma questão que coloca a gente no problema e na depressão que eu entendo que a gente está vivendo. Porque existe algo fora disso que você coloca. Existe uma pessoa que pode considerar que Lula não é inocente e execrar a maneira como o juiz conduziu. Esse eu acho que é a razão, talvez. Perfeito. Não que eu esteja querendo me dar o crédito da razão, mas existe algo no meio disso. E ficar só nos polos é simplificar. E eu acho que quando a imprensa é atacada, e ontem fiz um comentário acerca disso, considerando que a imprensa pode ser considerada o quarto poder, porque é vigilante, ou na minha visão, ingênua talvez, deveria ser vigilante, do contrário, você está prestando um serviço, do contrário, você está endossando uma coisa. Claro que há elogios a serem feitos, tudo bem, que sejam feitos, mas o olhar crítico e vigilante
de quem está com o poder do microfone, quem está com o poder da caneta, ou está à frente de uma emissora, ele deve ser valorizado, Claro, incentivado. Eu tô desvalorizando, criticando ao mesmo tempo. Eu respondendo a você, Edgar, eu acho que tem um pressuposto freudiano, psicanalítico. Você falou, nem todo mundo que acha que o Lula é inocente vai criticar. Mas a questão é, o que te leva exatamente a crer na verdade de um tipo de jornalismo, por exemplo, exercido pela Intercept? A partir de opiniões formadas. A partir de coisas que vão sendo mas mostradas. aonde que se origina essas opiniões? As opiniões não nascem do nada, entendeu? Isso que eu tô falando. Quando eu digo que existe, que há muito pouca pluralidade de opinião ideológica dentro dos espaços midiáticos, então você crê em um tipo de verdade que já está arraigada, mesmo que você não saiba, mesmo que você não tenha consciência profunda daquilo que lhe é ensinado. Mas, Adriles, opinião é diferente de fato. A gente não pode negar o que está acontecendo. Determinados fatos não podem deixar de ser reportados. Os fatos são cabais. Não há nenhum crime exercido por Sérgio Moro. É um fato. E não só isso, não existe só a narrativa do Lula livre. Tem muita gente que simplesmente está, vamos dizer, vilanizando a Lava Jato para atingir um ministro do governo Bolsonaro, porque não consegue, porque baba de ódio pelo governo. E está fazendo ou seja, tem uma série de ideologias e de ideários políticos e de intenções políticas por trás de quem está fazendo essas críticas e exagerando na interpretação de mensagens que só repercutem o que existe há décadas e décadas na vida forense. E eu volto a reiterar, com o conteúdo que foi divulgado pelo site da Intercept Brasil, cúmplice de várias redações, de vários jornais, não tem nenhum ato ilícito praticado pelo Sérgio Moro. Alguns juristas podem discordar de vocês. Não, eles não discordam, eles falam de uma aproximação, eles não falam de crime. Tem o Código Penal, tem um artigo no Código Penal, inclusive. É subjetivíssimo, meu querido. Aí essa é que distância. Então se é subjetivo, nesse caso, também posso achar o contrário de você. Olha, a Lava Jato começou em 2014. É evidente, depois descoberto o maior esquema de corrupção capitaneada por um único partido, que é o PT, com a anuência de todos. 2 anos depois, é evidente que o Sérgio Moro, ninguém é idiota de achar que ele não tinha uma convicção formada. E é aquilo que o Caio Coppola diz de maneira brilhante. Existe uma diferença pontual entre neutralidade e parcialidade. Você não pode ser neutro quando você percebe, ainda que seja intuitivo, ou que você vê uma pessoa praticando um crime, ou um partido, ou uma organização de maneira criminosa. Eventualmente você pode ser, aí sim, de uma maneira virtuosa, tendencioso. Tendencioso a favor da justiça. Esse não ser neutro, no meu entendimento aqui, como cidadão, e que pode estar submetido ao julgo de algum magistrado num futuro, o meu entendimento é que essa neutralidade, essa não neutralidade que você aponta, deveria vir na intimidade do juiz na hora de desferir a sentença. Princípio da inércia. Isso me parece, mais uma vez, lendo o código de alguns artigos do Código de Ética da Magistratura, do próprio Código do Processo Penal, é o meu entendimento de leigo e é o que eu esperaria de um juiz. Quando você direciona, conduz, indica a prova, acrescenta, indica a colocação, Edgar, tem questões a serem discutidas. Eu não sou jurista, eu não tenho o conhecimento jurídico que tem o Caio, por exemplo, mas eu acho o seguinte, eu acho que você tem que ver o fim da intencionalidade de uma coisa. Você tem, historicamente, concretamente, objetivamente, a maior cruzada da história da República contra um sistema corrupto que permeou toda a história da República Brasileira, que é feita pela Lava Jato. Perfeito. E aí você tem são minúcias de conversinhas ou equidistância. Pra quê? Pra que você vai contestar essa coisa? Sinto muito, o Sérgio Por ódio Moro ao governo é um dos Bolsonaro. maiores heróis da República. Eu queria dizer isso. O Sérgio Moro é um dos maiores heróis da República. E todo grande herói, ele comete, pra você fazer uma concessão a você, ele comete pequenos desvios. Sim. Política, meu caro Edgar, é o que Maquiavel diz ter sido, não o que São Francisco gostaria que fosse. Mas eu acho que depois da Lava Jato, historicamente, não tem jeito de mudar isso. Perfeito. A República mudou. Qual ato de corrupção, por exemplo, do governo Bolsonaro até o momento, assim, de compra de deputado? Tirando a emenda parlamentar, pelo amor de Deus. Nenhum. Sim. E aí, a imprensa odeia o governo dele. Às vezes até com razão, eu concordo. Não há um elemento. Você acha que se houvesse alguma coisa de corrupção, mudou a história, a cultura da corrupção foi absolutamente E eu Lava Jato. sou capaz de reconhecer totalmente, com tanta facilidade, o que você fala. Sim. Porque apoiei e considerei o juiz realmente um cara à frente de um processo que mudou o paradigma da nação. Mas dizer isso que você diz, com todas as letras que você usa, é de alguma forma também transigir com a máxima que foi a grande crítica ao PT durante anos.
anos de governo, que é os fins justificam os meios. Não, é inegável. Mas aí é muito amplo. Os fins utilizados não foram crimes concretos, Edgar. O Adriles. É uma discussão subjetiva sobre a equidistância das partes. Vamos falar sobre sexo? Vamos lá, eu ia falar com você de Walt Whitman, adoro Walt Whitman. Até ia citar... Você tem muito bom gosto. ia até citar aquele poema dele, brilhante, que é I Hear America Singing. É o pressuposto da democracia. Pra te perguntar o seguinte, né? A gente tá numa meio que depressão, assim, né? E lá ele descreve, de alguma maneira, os ofícios e os seus trabalhadores desempenhando os seus ofícios cantando. Exatamente. Isso denota felicidade, denota uma nação que utopia da democracia. Que enxerga o progresso ainda como uma coisa benigna, pura e simplesmente. É o lugar nenhum que a gente anda para construir algum princípio. Inclusive, meu próximo livro vai chamar Todos os Lugares, que é um corte transversal no conceito de utopia democrática, social. Todos os lugares? Vai ser lançado quando? É o novo livro? Eu vou lançar no segundo semestre, se a minha editora não me defenestrar, porque ela também é de esquerda, porque eu sou um homem complacente. E ela me proibiu de citar meu queridíssimo e grande amigo Olavo de Carvalho. Eu não vou citar ele aqui. Adriles, valeu. Obrigado pelo papo. Acabou? Hein? Você é realmente um sedutor. Eu falo muito, não seduzo. Vai deixar saudade, Adriles. Valeu, Adriles. Muito obrigado, gente.